Agora a gente muda um pouquinho de assunto, um pouquinho mais leve. Você já percebeu aí no seu trabalho, já percebeu que tem gente levando marmita? Pois é, esse hábito de levar a marmita para o trabalho tem sido cada vez mais comum. E na lista das razões para esse novo hábito estão a falta de tempo para sair e almoçar, para economizar ou mesmo para tentar uma alimentação balanceada. O repórter Leandro Moreira conferiu a rotina de algumas pessoas. A gravidez mudou tudo. Quando a gente se torna mãe, a gente se torna um pouco mais exigente em todos os aspectos, né? E a volta ao corpo depois do parto é um desafio para toda mulher. E eu me vi nesse desafio e tive que adaptar meu estilo de vida. A partir daí, ela virou... Eu sou a Maria Vasilha mesmo. Eu chego nas reuniões cheia de vasilha, jarras, e as pessoas já me reconhecem por isso. Nas marmitas, os lanches de todo o dia. Cardápio de hoje, castanha, suco com chia, panqueca. Tudo que ela come é por escolha dela. Eu acho que a gente não pode delegar para a empresa, para o restaurante, para a festa que você vai, para o seu convívio social, um estilo de vida que é seu. Então eu faço isso sem dor, nem para mim, nem para ninguém. Não é só pela possibilidade de escolha, o controle da qualidade dos alimentos que aderir à marmita pode trazer vantagens. No caso da Nilda e do Danilo, por exemplo, ela ainda significa economia. Fazendo em casa é muito mais em conta, porque vai sair de uns 5 a 10 no máximo, né? A comida já pronta e até com suquinho, né? Danilo fez as contas. Se eu não trazesse comida de casa, eu gastaria mais ou menos no mês em torno de R$250 a R$300 por mês. A esse preço é aquele marmitex fechado em que ele nem pode escolher o que quer. Comer no trabalho também evita o trânsito. Se você sai para ir o trânsito hoje em dia, por mais que a gente está no centro, fica muito difícil, porque você não acha estacionamento. Quando você encontra, já está no tempo de você voltar já de novo. A empresa oferece espaço com geladeira e micro-ondas. E em alguns minutinhos, é como se estivesse em casa. Eu trago, já esquento, que é aquele tempero de casa, né? A famosa comida mineira também, né? O temperinho de casa e a comidinha da mamãe, que é a melhor que tem, né? Aí almoça com calma, sem pressa, sem o estresse do trânsito, né? Bem melhor. Agora, se está cada vez mais comum esse hábito, nós convidamos uma nutricionista para dar dicas de como preparar e armazenar esses alimentos para evitar problema. Agora você vai aprender quais são os recipientes mais adequados para levar a comida. Para saber como preparar as marmitas de forma saudável, a gente veio aqui até a cozinha da nutricionista Reila Satel, que vai explicar também pra gente que o primeiro passo não é nem montar essa marmita, né, Reila? É escolher a embalagem para armazená-la, né? Isso mesmo. O primeiro passo, um bom marmiteiro, né, de plantão, ele precisa investir na marmita, né? Então ele tem que comprar uma frasqueira térmica, porque a frasqueira ela pode separar o frio do quente e ela conserva a temperatura até o momento que ele for comer. Então, existem vários tamanhos, pequeno, médio, grande, vai depender de cada pessoa, né? Interessante também essas embalagens onde vão os alimentos. Isso. As embalagens, elas têm que ser tomado cuidado, porque o plástico, ele contém bisfenol, né? E a gente tem que comprar as vasilhas plásticas livre, né, de bisfenol, então ela tem que ser free. Porque essa substância que está presente no plástico, com o passar dos anos, ela desencadeia os hormônios, eles ficam alterados, né? Então, pode dar um distúrbio hormonal e pode também causar câncer com o passar do tempo. Então, não é legal. Então, tem que investir tanto na térmica quanto no tipo de vasilha certa para carregar. Essas aqui, por exemplo, elas também não são indicadas, né? Por causa de alumínio, o isopor ele é poroso, né? Então, todas as duas não são indicadas. É claro que no dia a dia tem que ser a free bisfenol, mas de vez em quando, eventualmente, se passar em um self-service ou alguma coisa assim, claro que se pode consumir, porque não pode ter uma rotina desses tipos de equipamentos. A de vidro pode? A de vidro, sim. A de vidro, ela é ótima também, é perfeita. O único inconveniente é que pode quebrar e dar algum, né, acidente de trabalho que não é interessante. É só a praticidade dela mesmo que não é legal, mas a de vidro é ótima também, para quem tem pode fazer. Bom, nesta edição do MGTV, um dos assuntos que a gente trouxe para você hoje é a questão da marmita ter virado um hábito para quem vai trabalhar, né? No bloco anterior, a gente ensinou como se armazena o alimento, como é que a gente pode armazenar. Agora a gente vai mostrar para você como preparar a salada e a refeição principal do almoço.
Agora que a gente já aprendeu como a gente deve armazenar os alimentos, vamos fazer a montagem dessa marmita. Primeiro passo, a salada. Isso, o primeiro passo é a salada de preferência que ela seja bem colorida, variada bem em cores. E aqui no caso eu coloquei cenoura, alface e tomate, que são os 3 ingredientes mais assim simples que a gente pode carregar. A cenoura você pode substituir por beterraba, o alface por qualquer outra folhosa, né? E assim, sempre está investindo em variar esses alimentos aqui para poder mudar também os nutrientes que vai se adquirir ao longo do dia. Até a forma como você corta, né? Por exemplo, aqui a cenoura está mais grossinha, né? Isso, o interessante é sair um pouco daqueles cortes muito raladinho, porque como vai ser carregado também, a exposição ao ambiente fica grande quando se corta demais. Então, quanto maior o corte, melhor é, e ainda trabalha a mastigação. E você pode incrementar a salada com algumas coisas, né? Por exemplo, aqui você tem o coco. Isso, o coco é uma excelente opção, né, de você colocar por cima, dá um sabor crocante à salada, tem gorduras boas, é uma fruta muito legal de se consumir, e não só o coco, você pode colocar maçã, banana, qualquer outras frutas aqui no meio. E o legal é também investir em carregar os temperos, ou seco, ou fresco, para poder colocar por cima. Pode ser em vidrinhos pequenos, pode ser nesses maiores um pouquinho. Depois da salada, o prato principal também exige essa simplicidade, não é, Reila? O arroz e feijão sempre é uma combinação certa. Isso, arroz e feijão é a combinação perfeita e a dica é simplicidade. Quanto mais simples for o prato, a marmita, menos chance tem de errar, mais saudável será. Ficar longe dessas preparações gratinadas com queijo, branca, maionese. Então, tudo isso vai trazer malefício para o dia a dia e não é bom de se carregar. Então, arroz com feijão, o arroz contém aminoácido que o feijão não contém, o feijão contém aminoácido que o arroz não tem, e os dois juntos formam uma proteína completa. Isso é super importante. Tem que carregar, sim, o arroz com feijão, mas para quem não gosta ou quem opta por uma substituição, tranquilamente dá para substituir o arroz, por exemplo, por outros tubérculos, por raízes como a batata doce, o cará, o inhame, o milho verde, sendo ele da espiga, o macarrão, de preferência se for o integral. Então dá para trocar o arroz e trocar também o feijão, por exemplo, por grão de bico, lentilha, ervilha, soja. Então dá para fazer essas trocas e harmoniar para ficar bem saudável mesmo o prato. A carne? A carne sempre, de preferência, uma carne magra, por exemplo, um patinho moído, que é uma carne das mais magras que a gente tem, um peito de frango, né, para se carregar. Então, são as opções mais assim saudáveis que a gente tem. Sempre aquela carne que você tira aquela gordura aparente antes de fazer, né? De preferência, não comprar carne gordurosa, mas se comprar, se optar por isso, que tira essa gordura aparente antes de cozinhá-la. E a quantidade? Aí depende de cada pessoa? Isso depende de cada um, porque eu posso montar uma marmita aqui e a pessoa que estiver em casa assistindo vai falar assim, nossa, mas eu não vou comer nada. Ou outro vai falar assim, nossa, mas eu vou comer demais. Então, é muito individualizado a quantidade. Nossa última dica de como preparar uma marmita, nós vamos mostrar opções de lanche ao longo do dia. A marmita não é só para o almoço, não. É preciso também pensar nos lanches durante o dia. Reila, você preparou algumas dicas para a gente aqui, porque é importante também levar nessa marmita esses lanchinhos, né? Para não ficar muito tempo sem comer. Isso, são os lanches intermediários, é a oportunidade que a gente tem de aumentar o aporte de fibras, vitaminas, sais minerais e não chegar em casa com tanta fome, né? Então, eu montei aqui uma mesa de várias opções de lanche, tanto aquele intervalo entre o café da manhã e o almoço e entre o almoço e o jantar. Para depois do café da manhã, esse intervalinho antes do almoço. Isso, temos opções de iogurte, de frutas, que quando você vai levar a fruta, você já leva ela higienizada, você já pode colocar ela no papel manteiga, que é melhor do que se fosse o papel alumínio ou PVC, justamente por causa do bisfenol, né? Ou pode colocar, embrulhar em um guardanapo mesmo. E também tem as opções das frutas secas, né? As frutas desidratadas. A gente tem a banana passa, a maçã, a uva passas. E essa daqui é da família das berries, que é a golden berry, que é o physalis, que é cardioprotetor, que é muito bom também para se carregar qualquer uma dessas opções aqui. Ou em saquinhos mesmo, descartável, e você mistura a fruta seca com a fruta oleaginosa, que seria as castanhas, né? Amêndoas, castanha do Pará. Então, essa junção é bem interessante, porque aí você adquire glutationa peroxidase, você adquire selênio, triptofano, então várias substâncias que vai nos fazer bem no decorrer do dia. Eu vi que você separou aqui também ovo, sardinha, atum com os pães. Para que momento? Certo. No lanche da tarde seria mais indicado, porque o lanche da tarde é um período maior
para não chegar em casa e ficar com muita fome e jantar demais. Então tem a opção do pão integral, que você pode fazer um patê com atum, um patê com sardinha, ou um patê mesmo com mussarela de búfala, o que você tiver em casa que dê para fazer um patê para colocar no pão integral. E o pão francês também, que é a opção, que aí precisa de um carboidrato para a pessoa ter um pouco mais de energia, né, para poder chegar em casa com menos fome. E o ovo, já foi comprovado que dá para carregar o ovo cozido, porém com a casca. Né? Quando você for carregar o ovo cozido, que seja ele com a casca e que você descasque no momento. Então, é a forma de adquirir mais vitaminas, porque a gema também é muito importante. Né? Há aí um mito de que as pessoas ficam jogando gema fora demais, né? Mas a clara contém muita proteína, mas a proteína só é absorvida se tiver a gema junto. Então, é legal sim que consumam os dois. Um ovo cozido também por dia, de 1 a 2 ovos que carregue na marmita, é interessante para aumentar a proteína e as gorduras boas, as vitaminas A, D, E e K, que são as vitaminas gordurosas que tem no ovo. E essas dicas estão no nosso portal, você confere g1.com.br/TV Integração.